Vou estar conversando sobre retrocognições, relembrando aí o passado com o professor Pedro Borges. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado, Vera. Já agradeço de antemão aí o espaço para as ideias aí da conscienciologia e da projeciologia, trazendo essa abordagem, né, do tema das vidas passadas, no caso a retrocognição, como nós vemos, né? Então, trazendo um pouquinho, né, do que seria esse fenômeno da retrocognição. Bacana, Pedro. Então, qual é a definição aí de retrocognição? Vamos explicar para o pessoal de casa o que é retrocognição. Então, a retrocognição nada mais é, né, pela definição da palavra, retro, uma palavra do latim, né, quer dizer atrás, e cognição, conhecer, saber. Então, você ter justamente conhecimento de vivências, experiências, fatos passados. Então, essa retrocognição, ela pode ser desta existência, caso você hoje, lembrando de eventos da sua infância, da sua adolescência, ou então até eventos de outras existências. Então, como nós entendemos isso, né? Pelo viés da conscienciologia, nós estudamos ali a consciência. Consciência seria, Vera, eu, você, o telespectador, Farid, cada um de nós temos esse princípio de individualidade, a consciência. Agora, a consciência não é o corpo físico, ela pode ser vista de uma outra forma. A consciência ela tem um conjunto de veículos de manifestação. Então, temos o corpo físico, o corpo energético, também chamado de energossoma, o corpo emocional, chamado de psicossoma, e o corpo mental, que seria o mental soma. Então, ao descartar esse corpo físico, nós chamamos aí da morte biológica, a consciência ela não deixa de existir, ela continua vivendo nesses outros veículos, no psicossoma, no mental soma, e a partir daí ela pode continuar as vivências delas em outra dimensão, que seria a dimensão extrafísica. Aí que a gente consegue explicar esse fenômeno da retrocognição. Nada mais é que você rememorar outras existências, né? Que ao você descartar o corpo físico, você pode depois retornar em outra existência e continuar o teu processo evolutivo, teu processo de aprendizado, de autoconhecimento. Certo. E por que ter uma retrocognição? Por que a pessoa para e pensa assim, quero voltar no tempo, quero entender melhor? Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Tem um pesquisador que se chama Ian Stephenson, que trouxe muitas experiências, no caso, de crianças que tinham esse fenômeno da retrocognição. E o que ele via é que, às vezes, aquelas crianças vinham com uma questão genética, uma doença, às vezes até, que tentavam procurar nessa parte da genética e ele não encontrava. E as crianças relatavam muitas lembranças de existências passadas. Então, a partir daí, ele foi pesquisar esses fatos, né, que as crianças relatavam e descobriu que tinham realmente precedentes históricos, conseguiu encontrar realmente o que elas estavam falando, pesquisando em livros, em relatos até dentro da própria família. Então, é uma ferramenta para o nosso autoconhecimento. Cada um se vê como consciência, pode também ampliar essa visão e não se vê apenas como essa existência agora, esse corpo físico, mas como fruto de várias vivências, de várias existências. Não quer dizer que a pessoa acaba usando isso para uma evolução pessoal. Exatamente. Essa abordagem que nós gostamos dentro da conscienciologia são utilizar os fenômenos chamados aí de paranormais, fenômenos parapsíquicos, uma abordagem desdramatizada, uma abordagem buscando uma metodologia científica de estudo desses fenômenos e de modo que cada pessoa possa vivenciá-los. Por quê? Porque aí você tendo a vivência, você consegue extrair informações sobre si e usar isso para a tua evolução pessoal. Porque pensa bem, não adianta a gente ficar lá lembrando do passado, chorando aquelas mágoas, olha, do que aconteceu. Por quê? Porque se a gente pega toda a história da humanidade hoje... Ainda vai arrumar mais uma depressão. Mudou muito, né? Não adianta a pessoa só ficar no passado, mas ela vê quem ela foi no passado, ajuda ela a entender melhor o resultado do que ela é hoje.
Então nós entendemos que cada consciência hoje ela está na sua melhor versão. Então esse entendimento, né, da consciência como algo multimilenar, com séries de existências, faz a gente ampliar a visão sobre a própria vida e pensar, peraí, o que eu posso fazer para o meu futuro, né, o presente, o aqui e agora, o que eu posso tomar de decisões para melhorar justamente a minha qualidade de vida. Então, é mais ou menos por aí que a gente utiliza essa questão da retrocognição. Então, esse fenômeno aí pode beneficiar a pessoa na pesquisa de si mesmo. Exatamente. Tem um filme recente, né, que esteve aí nos cinemas, dos mesmos diretores do Matrix, que no Brasil foi chamado de A Viagem. Esse filme mostra, né, vários personagens, inclusive o Tom Hanks é um dos principais, que ele vai vivendo várias vidas, né, em vários períodos. E o que se percebe lá, por exemplo, nesse filme, a pessoa que na época lá da abolição da escravatura, ela trabalhava nessa frente da abolição da escravatura, no futuro ela estava trabalhando também com essas questões, ela estava, né, já utilizando esses mesmos princípios de comportamento já numa outra existência futura. Então a gente consegue o quê? Resgatar informações sobre nós mesmos e ver a melhor forma de aplicar essas informações. No filme muita gente saía confusa, né? Nossa, não entendi nada desse filme. Mas se a gente analisar sobre essa ótica de várias vidas, dá para entender que aquele personagem, ali os personagens principais, eles vão modificando aos poucos a atuação deles e até chegar ali no enredo que conclui de uma forma bem sadia ali o contexto do planeta. Agora você falou em crianças, né? Que lá no passado crianças usavam isso, as pessoas usavam em crianças para identificar alguns problemas. E hoje, na verdade, assim, quem pode fazer? É pessoa que tem uma maturidade um pouco já mais avançada, ou realmente que tem a maturidade, ou é feito em crianças também? Como é isso hoje? Então, nós trazemos ferramentas para qualquer pessoa interessada a ter o fenômeno da retrocognição por si mesma. Então, como a conscienciologia estuda a consciência, nós utilizamos o paradigma consciencial, que o objeto de pesquisa é a consciência e o pesquisador também é a própria consciência. Então, nós temos técnicas para a própria pessoa conseguir ter esse fenômeno da retrocognição, que exige o quê? Ela ter a vontade. A gente vê que a vontade é a principal ferramenta. E a maturidade é importante também, mas ela vai adquirindo mais maturidade com essas rememorações, possibilitam ela ampliar a maturidade dela e ao mesmo tempo ela, através do autoconhecimento que ela vai adquirir daí, como eu falei, né, tomar decisões mais interessantes para o futuro. A gente vai ter agora, inclusive, um curso que o tema dele é História do Parapsiquismo. No caso, o palestrante do curso, ele estudou vários períodos da história e como esse fenômeno do parapsiquismo, essas percepções além do físico, eram analisadas nos períodos diversos, nas diversas épocas e diversas culturas. Então ele vai trazer isso, ele está escrevendo um livro sobre o assunto e é interessante cada pessoa identificar-se ali com aquela cultura ou com aquele período e ver, peraí, o que eu trago daquele momento e hoje para mim é evolutivo, é algo rentável, é algo produtivo. Então é isso que a gente vê o maior benefício. Pedro, e a regressão é a mesma coisa, que é o mesmo processo ou não? Então, uma das técnicas para você ter uma retrocognição é justamente através da hipnose. Que nós entendemos que a hipnose, né, ela exige que tanto uma outra pessoa, um hipnoterapeuta qualificado, realize, ou até a própria pessoa pode realizar em si mesmo. Agora, nós entendemos que o ideal é a própria consciência ter o fenômeno por ela mesma. Certo. Pelo fato de que dentro da hipnose a gente tem mais uma variável, que é a influência do hipnoterapeuta, que pode ser tanto uma influência qualificada, quanto uma influência, muitas vezes, que pode induzir, pode trazer algumas outras questões ali para o fenômeno da pessoa. E, ao mesmo tempo, tem retrocognições que são sadias, que a pessoa ela consegue rememorar de questões que são produtivas para a evolução dela. E tem algumas retrocognições que não são tão positivas, né? A pessoa não precisa
mexer nesses arquivos no momento, ela ainda não tem um nível de maturidade emocional. Então, o ideal que a gente vê é justamente através da experimentação, tem técnicas, tem até laboratórios para a pessoa ter a experiência por si mesma, ela ter. Agora, a hipnose, ela conduz, ela traz a pessoa ali para o fenômeno de transe, né? Nós entendemos também que a pessoa ela vai fazer justamente um processo de renovação da própria personalidade através da conscienciologia. Isso. Ela conseguindo se enxergar como uma consciência com várias existências, ela vai ampliar essa condição de autoconhecimento. Lógico, tem um acompanhamento, ela vai saber como conduzir esse processo. Existe algo que vai restringir a fé dessa pessoa? Quem procura esse tipo de tratamento vai restringir alguma situação? Eu entendo que as crenças, né, são pessoais, elas esbarram justamente em visões que entram ali no dogma, né, que a pessoa acredita ou não naquela questão. Então, o que eu vejo como mais inteligente é estudar os fatos, né? Então, a retrocognição é uma forma de estudar fatos sobre si mesmo, fatos mais profundos. Então, o que eu vejo como mais pertinente é a própria pessoa, ela, através da retrocognição, ela conseguir lembrar do período que nós consideramos período intermissivo, ou seja, entre duas existências. Que nesse período, muitas vezes, nós programamos o que vamos realizar na própria existência. Então, essa programação, você lembrar justamente desse projeto, dessa programação, gera uma desmistificação das crenças pessoais, a ponto da pessoa se abrir para renovações mais amplas, né? E, vamos dizer assim, eliminar certas crenças que reduzem o modo como ela vê a própria existência dela. Então, ela mesma vai, através desse paradigma de estudos, né, multidimensional, consciencial, conseguir ampliar essa visão sobre si, lembrando desse período intermissivo, que eu vejo que seria a retrocognição mais importante para nós hoje, né? Pedro, quem quiser saber mais, pode entrar em contato com vocês, então, lá no Instituto. Exatamente. A gente tem um canal no Facebook, que as pessoas encontram ali, que é IIPC Curitiba. Bacana. Vocês conseguem encontrar as informações. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa.